Você sonhou com pássaros pretos mortos? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Elias, boa noite, meu amigo. Sonhei algo parecido com esse sonho, só que era meu quarto. Ele colocou esse comentário num outro vídeo onde eu falo de sonhar com tempestade. Quarto bem bonito e arrumado. Existia uma porta na lateral de vidro grande que dava visão para o quintal. O teto do quarto era todo de vidro também. Estava ocorrendo uma tempestade muito forte lá, fora de chuva, forte ventania. Eu observava uma árvore do lado de fora, que dava um galho grande até o alto do teto da casa. E observava retorcer o galho entre meio vendaval e eu já esperava em pé no meio do quarto. Algo acontecer que no caso era de o galho vir a quebrar sobre o teto de vidro. E assim aconteceu. Não estava com medo. Como disse, já esperava. Então, após isso, a chuva passou muito rápido. Fui sair em outra porta e tinha uma chave na mão. Ela caiu no canto da porta. Reparei que caiu entre meia pássaros pretos. Reparei que eram corvos que aparentemente estavam mortos e tumultuados um em cima do outro. Meti a mão para pegar a chave, peguei e uma ave veio me mordendo. Joguei ela longe e continuei tirando as outras aves que pareciam ser galinhas pretas mortas. Tirei 3 contando com a viva. E nesse mesmo tempo que eu tirava as aves, mostrava elas para o meu padrasto, já que considerava essa cena muito estranha. Sou grato se você puder dar uma palavra sobre isso. Bom, esse sonho está dizendo que há males que vêm para bem. Não tem como melhorar as coisas sem que haja uma reviravolta. Então, essa tempestade ali tira você da zona de conforto, que é o seu quarto. Você viu aquelas aves pretas mortas, porque significa o final de coisas desagradáveis. Está chegando o final de um ciclo na sua vida que não trazia conforto para você. Não estava somando. Você é uma pessoa que tem muito potencial para desenvolver. Você tem a sua criatividade para expandir. Então você não pode ficar ali confinado, né? Você com certeza na vida desperta, você é uma pessoa que se sente confinada e ainda sem privacidade, né? Você tem boa visão, você tem boa intuição, mas o ambiente em que você está não tem contribuído para que você possa evoluir aí e apresentar os potenciais que você tem para apresentar para a sociedade. Agora, 3 aves pretas foram ali mortas. Você teve ali contato com 3 aves pretas. Uma delas mordeu você, bicou você, mas você jogou ela longe. Então isso ali está representando um magnetismo negativo que quer algo de você, porque você cometeu um erro. Você cometeu um erro e favorecendo os adversários. É por isso que a ave veio mordendo ali a sua mão. Então, isso também pode estar representando uma penalidade, tá? Algum vício, algo que você faz ali pode estar sendo representado quando essa ave ela morde você lá. Você joga ela longe, mas ela bicou a sua mão. Quer dizer o quê? Que você se livrou do problema, mas aquela ave com certeza continuou viva, tá? Como ela era uma ave preta, então você precisa continuar levando a sua vida de forma a não deixar baixar a sua vibração. As frequências negativas nunca passam dessa altura aqui. Feitiço, praga, magia negra, etc., miséria, doença. Elas são frequências baixas. E quando o ser humano vibra aqui em cima, ele vibra protegido.
Porque se ele deixar a vibração dele cair, ele entra em ressonância com as frequências negativas e ele acaba sofrendo uma série de coisas negativas. E quanto a isso que você precisa prestar atenção, tá? Por quê? Porque uma daquelas galinhas continuou viva. Você jogou ela longe, é claro. Mas você não matou aquela galinha, ela não havia morrido no sonho. Os pássaros pretos em sonho são problemas resolvidos. Ponto final em questões cruciais. Mas teve uma ave que não morreu. Então, o que pode significar isso ali? Calúnia, fofoca, difamação, tá? Pode significar lá, porque quando as pessoas vão lá na macumba, elas fazem macumba e elas geram ondas. O que é macumba, feitiço, praga, essas coisas? Isso são ondas negativas constituídas em desfavor de outra pessoa. Só porque a magia negra, a macumba, não se faz só com vela, cachaça, essas besteiradas tudo. A magia negra, as ondas negativas, a gente produz contra outras pessoas quando a gente está falando mal de outra pessoa, junto a gente se reúne com uma ou mais pessoas para falar mal de outra. Então aquela pessoa começa a receber as ondas negativas produzidas pela nossa conexão. Isso já é magia negra, tá? E essas aves pretas que você viu no sonho, com certeza está representando pessoas que julgavam você, tá? Pessoas que falavam mal de você, né? E que ali no sonho elas estavam mortas porque você aprendeu a superar a opinião dos outros. Você aprendeu a se pôr acima. E é também por isso que você não sentiu medo. Ali, quando viu que aquele galho ia quebrar, e quebrou. Agora, aquele galho ali caiu em cima do seu telhado lá de vidro, por quê? Porque você tem uma falta de privacidade, você tem um confinamento, uma falta de espaço que atrapalha você, mas também você não conseguiu um ponto de vista, uma vertente espiritual limpa, honesta. Porque tem muitas vertentes espirituais que são enganosas, fazem de conta que fazem o bem, mas são sorrateiras, são malignas. Elas buscam saquear do humano tudo que ele tem de bom. E você confiou numa vertente espiritual enganosa. Você já não esperava muito dessa vertente, porque você é uma pessoa que, apesar de ter os obstáculos que tem, você tem visão, você tem uma intuição muito apurada. A sua visão é 360 graus, tá? Só o que atrapalha você é que você não conseguiu ainda um ponto de vista espiritual, um braço espiritual que seja honesto, que seja ilibado para dar suporte para você ser a pessoa que você realmente quer ser, para você poder se apresentar para a comunidade tal como você realmente é por dentro, né? Se a sua vertente espiritual, que você confiou a sua oração, a sua vela, o seu pensamento, ou qualquer que seja, o seu gesto religioso, se fosse algo bom, então aquele galho não teria quebrado o seu telhado ali, tá? Por que o seu telhado foi quebrado? Porque a proteção foi quebrada. A proteção foi quebrada por quê? Porque ela era fraca. E o que é fraco? É o que não é verdadeiro, tá? Então, você precisa buscar algo mais verdadeiro espiritualmente também, tá? Para você se proteger. Se você ficou com a chave ao final do sonho, é bom, você retém um segredo. É o que aquela ave lá quer. Ela quer que você fale algo, tá? Ela quer que você entregue algo, tá? É isso aí. Alguém ainda quer trazer prejuízo para você. Aquela ave que você jogou para o canto lá, que ficou viva, tá? Então a luta ela continua. Tem ondas negativas vindo em seu astral,
Mas se você vibrar aqui alto, você vai estar sempre protegido. Uma das formas de a gente se manter protegido contra vibrações negativas é não reclamar, não falar mal dos outros, ser muito grato o tempo todo, né? E tem aí muita... Dei uma olhada nas minhas playlists, porque eu tenho muito material aqui bom para o desenvolvimento do eu interior, né? E para a expansão da consciência. Até vou mandar alguns links para você aqui nos comentários para você dar uma olhada, tá? É o que representa o seu sonho. Você está vencendo, tá? E só está tendo aí uma série de problemas, né, em virtude de algo espiritual que parece ser bom, mas na essência não é não. Mas você vai achar o caminho, você vai achar a luz verdadeira, porque se você achou o meu canal, então quer dizer que vocês são os internautas mais amados do cosmos, tá? Se você acessou o meu canal, então você acessou o bem. Só de vir aqui no meu canal você já ganha proteção, você já ganha luz, tá? Porque se você não tivesse merecimento, não teria me encontrado também. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.